Olá, boa noite. Você que lida com o condomínio, o síndico, os próprios condôminos, membros de conselho fiscal que faz a conferência das contas, você tem noção sobre a jornada de trabalho, a duração da jornada de trabalho dos empregados de condomínio? É importante que você tenha, para que você faça uma conferência, mesmo que breve, para saber se está sendo pago adequadamente, se os funcionários estão cumprindo os horários adequadamente, com as suas horas de descanso. Nós vamos falar sobre isso rapidamente, baseados na Convenção Coletiva de Trabalho. O meu nome é Carmen, para quem não me conhece, e este é o canal Condo Wood and Bed, tratando de assuntos condominiais, principalmente sobre detalhes que muitas vezes as pessoas não têm noção e lidam com isso no condomínio. Então vamos lá, eu vou me basear na Convenção Coletiva de Trabalho. Então a jornada de trabalho em condomínios é de 8 horas diárias ou 44 horas semanais. O que passar disso representa horas extras. O mesmo sistema se aplica ao empregado folguista, só que o horário dele será diferente, porque ele vai estar cobrindo folga de vários funcionários e, portanto, a marcação do ponto dele apresentará horários diversificados. Aqui é importante que o contrato de trabalho do folguista que conste a função de folguista, porque senão vai caracterizar outra função e ele vai estar trabalhando assim formalmente em outros horários, em horários diversificados. Então, no contrato tem que constar a função correta exercida pelo funcionário do condomínio. Para os condomínios que optaram pelo Rendino, um programa que foi lançado, é permitido a utilização de banco de horas ao invés do pagamento de horas extras, o que colabora bastante, contribui bastante para com os condôminos, né? Porque são eles que pagam. E é diferente da outra situação de quem não optou, que é obrigado a pagar as horas extras. Neste caso, quando o condomínio fez a inscrição lá no sindicato, o sindicato liberou para que ele faça parte do Rendino, o máximo permitido do banco de horas mensais é de 25 horas e ele tem que ser feita a compensação num prazo de 6 meses. Tem que ter a controle de frequência sob pena da invalidade dessa compensação. E antes disso, é obrigatório que o funcionário dê anuência por escrito de que aceitou o banco de horas ao invés do recebimento das horas extras, que se não existir esse documento também invalida a compensação. E aí é importante essa observação, que estão excluídas do banco de hora as horas de ausência de intervalo de alimentação e as horas noturnas reduzidas. No caso das escalas de folga, das escalas de trabalho, quem optou pelo Rendino fica autorizada a implantação da manutenção da escala 12 por 36 ou as outras escalas que já normalmente os condomínios trabalham, em quaisquer das funções que compreendam a categoria. Nas jornadas mencionadas aqui, deverão ser observadas as concessões de intervalo destinadas a repouso, alimentação, de acordo com o artigo 71 da CLT. Então, eu coloquei aqui o artigo 71 da CLT para que a gente saiba que em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda 6 horas, que é o caso do condomínio, a jornada de 8 horas ou 7 horas e 20, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso de no mínimo 1 hora e não pode ultrapassar 2 horas. No caso de condomínio, não existe um acordo escrito, salvo acordo escrito ou contrato coletivo. Mas no caso de condomínio é obrigatório, então, dar 1 hora e não podendo ultrapassar 2 horas de descanso. E na escala de 12 por 36, já fica compensado domingo e feriados trabalhados. Por quê? Porque a pessoa vai estar trabalhando 12 horas e descansando 36. Então, ela vai ter um rodízio que automaticamente ela vai ter aí o domingo de folga.
Com relação ao controle de jornada, no condomínio optante pelo Rendino, é obrigatório o uso do controle da frequência dos empregados pelo condomínio, quando possuir 10 empregados ou mais. Mas, de qualquer forma, é importante sempre que haja o controle. É melhor evitar qualquer forma que não seja feito o controle de obras. É importante para o condomínio e para o empregado, dar segurança para o empregado e dar segurança também para o condomínio. Vou até citar um caso aqui que é bastante complexo que a gente observou no condomínio. E aqueles que não são optantes pelo Rendino, é obrigatório o controle da jornada, independentemente da quantidade de funcionários. E também fala aqui que o ponto alternativo, que consta da portaria 373 do MTE, pode ser utilizado pelos optantes do Rendino. E o que é o ponto alternativo? A portaria 373, ela diz que o ponto alternativo pode ser marcado, por exemplo, via celular. Eu acho que existe um programa e pode ser marcado. Aí é mais para empresas que o funcionário trabalha em outro local e ele pode marcar de onde ele estiver, por exemplo. Mas também, se existir alguma situação dessa no condomínio, se o condomínio é optante pelo Rendino, ele também poderá utilizar esta forma. Por que é importante o registro do ponto? Não é proibido a antiga forma de se registrar o ponto manualmente num livro. Porém, isso gera muita insegurança ao condomínio. E muitas vezes, mesmo existindo o ponto eletrônico, infelizmente, tem gente que age de má fé e faz aí as suas formas de ludibriar a marcação do ponto. Deixa eu falar primeiro desta portaria, que é o 1510, que ela regulamenta o sistema de registro eletrônico de ponto. O que oferece essa forma de registro? Existe a confiabilidade de dados, porque o REP possui memória protegida e lacres que impedem o seu acesso interno. Isso tanto pela empresa como pelos funcionários, tá? Porque num condomínio, os funcionários, o zelador, eles alteram o horário de todos os relógios. Tanto o relógio de ponto, quanto o relógio que fica na portaria do condomínio. Então, o horário é das 6 às 14, das 14 às 22, das 22 às 6. Mas se uma pessoa chega na portaria às 5h30, no relógio já está marcando 6 horas. Se chega às 14, o relógio já está marcando 14h30. Eles não permitem verificar o relógio de pontos, o síndico não deixa, mas também não adiantaria, porque eles alteram todos os relógios. É uma coisa bastante grave isso, e mais grave ainda o síndico não interferir nesse tipo de situação. Inclusive, teve um dia que um morador perguntou por que o funcionário estava lá mais cedo. No caso, não se referia a essa diferença do horário, mas o horário para que ele cumpra era das 8 às 5, ele já estava na portaria às 7, a pessoa perguntou, e ele disse que tinha jogo de futebol. Quer dizer que quando tem um jogo de futebol, tem uma festa, a pessoa entra e sai no horário que ela bem entende? Não, não pode ser assim. Normalmente os funcionários, eles são cumpridores dos seus horários, mas existem algumas exceções e essas exceções devem ser corrigidas. E a responsabilidade é do síndico efetuar essa correção. A outra coisa que esse sistema de registro eletrônico de ponto favorece é a possibilidade de utilizar o arquivo de fontes de dados, ou seja, fica registrado e dá para imprimir todos os pontos. E também disciplina a marcação do ponto, aumentando a confiabilidade por parte dos funcionários e, claro, do empregador. Porque a não existência do registro eletrônico permite que o funcionário marque o que ele quiser e depois pode gerar processos trabalhistas e uma série de outras coisas. Então, é muito importante
que exista o registro do ponto eletrônico com o sistema seguro para isso. O meu recado de hoje é esse. Espero que tenha gostado, que seja útil de alguma forma, principalmente, eu vou dizer aqui, aos membros dos conselhos fiscais, porque eles têm por obrigação verificar o cartão de ponto, verificar se está sendo dado o horário de descanso, se o síndico está fazendo isso, e o próprio síndico, né, tem que controlar. Ele está lá para representar os condôminos e tem sim que controlar o horário dos empregados. Mas o órgão fiscalizador do condomínio, para dar segurança ao restante dos condôminos, é o Conselho Fiscal. Então, o Conselho Fiscal deve fazer essa função de uma forma adequada. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.